Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Do Brasil para o mundo. Rádio Encontro com Deus. Oh, glória, aleluia, graças a Deus, você já sintonizou já na Rádio Encontro com Deus, já dessa forma se desenvolveu mais em entendimento, graças a Deus. Então continue assim, muito bem aperfeiçoado na vontade do eterno Deus. Então, programa Tempo de Alegria, aqui já na sua tarde abençoada. Nós continuamos a nossa série, então nós vamos dar aqui sequência, graças a Deus. Compartilhe a nossa publicação, graças a Deus, venha aprender mais da palavra. E o nosso tema hoje é sobre a fé de Moisés, e a coragem de sair do Egito, muito importante. Vamos observar esse tema abençoado. Vamos aprender das Santas Escrituras, aleluia, e vamos que vamos, sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Então, Hebreus 11, 27, diz o seguinte, vamos ler na versão KJA. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois citava aquele que é invisível. Amém? Vou ler na versão BS, que é a Bíblia Sagrada. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, graças a Deus, nós meditamos aqui de uma forma muito abençoada sobre o quê? Sobre a fé de Moisés. Observamos que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, e ele saiu do Egito. Então vamos continuar com o contexto, observar que ele saiu do Egito. Então Moisés tomou uma atitude. Nós observamos o que ele abandonou o Egito. O que era o Egito? O Egito, na época, uma grande potência. Então nós observamos que através de José, filho de Jacó, o Egito enriqueceu muito. Então toda a terra passou a ser de Faraó, exceto dos sacerdotes. Então um país muito rico, o Egito. E nós observamos o quê? Nós observamos que uma grande potência, ou seja, os hebreus estavam lá escravizados, serviam aos egípcios. Então, e apesar de Moisés ele ser um hebreu, entretanto ele o que? Ele na sua idade adulta, ele tomou uma decisão, tomou uma posição que foi o que? Ou seja, o título de príncipe ele recusou. Ele recusou aquele título de príncipe porque ele almejava algo melhor. Então nós refletimos, ou seja, quando nós temos um objetivo, nós sabemos o que queremos. Quando nós temos um objetivo, nós temos o foco. Ou seja, conforme está escrito, e está bem escrito, a aparência deste mundo passa. Então nós sabemos que o mundo é passageiro. Observamos que as pessoas se iludem o que? Com status. O que é status? A palavra do inglês significa posição social. A pessoa ilude-se com status, ilude-se com riquezas, porque as pessoas têm por base aquele momento. Então tem por base aquele momento e esquece o que? Do principal. E esquece de buscar ao eterno Deus, e é muito importante. Então eu questiono a você, do que você tem abrido mão para servir a Deus? Do que você tem abrido mão para servir a Deus? Ou do que você abriu mão para servir a Deus? De um emprego, de uma faculdade, de quê? De uma casa, de um carro, de uma moto, de uma bicicleta. Então,
de alguma fama você abriu para servir a Deus? Então é muito importante nós refletirmos, ou seja, aquilo que nos impede de servir a Deus, nós temos o que deixar. Jesus, ele explicou isso em uma parábola, ou seja, se a tua mão direita te faz pecar, o que a pessoa faz com a mão direita? Arranca. Então, se faz pecar, é algo drástico, é algo extremista, sim. Então, Jesus falou neste sentido. Então, por exemplo, vamos colocar num sentido literal. Essa parábola não é no sentido literal, mas se minha mão me faz pecar, eu vou deixar ela? Não vou deixar. Então, eu vou arrancar a minha mão. Mas dói. Com certeza dói. Vou ficar aleijado. Mas uma coisa não acontecerá, eu não pecarei. Porque eu tirei aquilo que me fazia pecar, mesmo com a dor, mesmo ficando aleijado, mas eu tirei aquilo que me fazia o que? Pecar, para que eu pudesse o que? Estar diante de Deus. Então nós colocamos arrancar uma mão. Mas será que uma tradição, um costume, um desejo é igual a arrancar uma mão? Ou vamos colocar é semelhante? É semelhante. Ou seja, as pessoas sentem uma grande dor ao pensar que vão perder alguma coisa, que vão ter que tirar de suas vidas. Então, se a pessoa gosta de farra, então a pessoa sente assim uma grande dor pensar em ter que deixar farra. Se a pessoa vive em prostituição, então sabe que tendo um compromisso com Deus, tem que ter o que? Uma boa postura. Tem que deixar a vida diante. Então nós observamos o que? O servo de Deus Moisés, ele abandonou o Egito. Ele deixou o Egito para servir a Deus. Então nós observamos quem? Um grande servo de Deus, Abraão, que também deixou a terra dele, para que dessa forma pudesse servir a Deus com entendimento. Então vamos corroborar o entendimento, vamos observando a palavra do nosso Deus. Então nós observando, conforme nós observando, e para reforçar nós temos Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então o versículo 13 vem antes ali de falar de Moisés, mas sabemos que também encaixa-se também no sentido de Moisés, que ele morreu na fé. Então ele também foi o que? Estrangeiro, peregrino na terra. Então ele foi para onde? Midian, e ele estava lá como estrangeiro. No Egito era estrangeiro, Midian continuou sendo estrangeiro, para dessa forma fazer a vontade de Deus. Então nós temos aqui bem interessante, nós temos Êxodo capítulo 2, os versículos 14 e 15 para a sua meditação. Êxodo capítulo 2, os versículos 14 e 15. Vamos que vamos entendendo a palavra do Senhor. E ele replicou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian e ali se sentou à beira de um poço. Então o faraó teve a notícia que ele matou um egípcio, porque para defender ali o hebreu, para defender o seu povo. Então Moisés, ele tinha amor pelo seu povo, apesar de estar em uma boa posição, ele teve amor pelo seu povo. Nós observamos a semelhança dele com quem? Também com Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, mas depois ele despiu-se da sua glória para sofrer com o povo de Deus, sofrer escárnio. Isso mesmo, então ele fez isso. E nós agora começamos a refletir em relação a nós. Então a posição que nós temos, como é que nós sentimos diante da posição que nós temos ou da posição que nós tínhamos. Então, em nome de Jesus Cristo, bem-aventurado é aquele que, apesar de ter um status,
apesar de ter fama, mas o que? É capaz de descer. Então, uma vez eu li uma frase interessante, gostei dela. Por exemplo, não conheço o autor, mas a frase é verdadeira, que diz sobre aquele que atinge o sucesso. Nesse sentido, é aquele que sobe. Então, aquele que atinge o sucesso, aquele que sobe, é aquele que é capaz de descer da escada quantas vezes forem necessária. Então, nós observamos que as pessoas só querem o que? Subir. As pessoas só querem subir. Então, não querem descer. E nós sabemos que existe a necessidade de descer da escada, ou seja, voltar do zero. Então, realmente se reorganizar. Então, a pessoa disse, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a gente aprende, e aqui para citar um exemplo, vou citar no sentido secular, porque é importante também te contextualizar. Então, eu estava em um emprego, trabalhei 2 anos em um emprego, então um emprego muito bom, e dessa forma trabalhei um emprego tranquilo, na qual aprendi um pouco com esse trabalho, e depois consegui outro emprego, e dessa forma esse emprego era ganhando o mesmo valor do outro, mas existia diferença, que eu trabalhava o dobro de horas. No primeiro emprego trabalhava só 4 horas, já no outro trabalhava 8, mais um pouco de 8 horas. E depois disso também, as coisas que eu fazia, tive que descer, então fazer outros trabalhos também. E diante disso eu aprendi. Então, assim, o orgulho ele é natural bater, a pessoa dizer, eu tenho conhecimento disso, eu sei aquilo, como é que eu vou fazer isso? Mas a pessoa tem que ser humilde para aprender, e através disso vem outras oportunidades, e honrei com esse emprego, honrei também com outros, e graças a Deus estou também atualmente trabalhando em um escritório de contabilidade. Deus ele tem abençoado a cada dia, então graças a Deus. E à tarde fazendo essa programação abençoada na Rádio Encontro com Deus, mais uma experiência de vida. Então Deus ele abençoa, nós temos que confiar nele, então que possamos servir ao Senhor e exaltar mais e mais, que possamos glorificar o Senhor nosso Deus, que possamos servir a ele. Então é muito importante, como eu citei aqui, vamos com outros versículos também, graças a Deus. Vamos agora sentir, eu falei aqui no sentido secular, que é importante você entender, e vamos observar outros contextos também, segundo as Escrituras. Amém. Graças a Deus. Vamos entendendo. Então nós observamos conforme a palavra de Deus abençoada. Então Moisés ele focava naquele que é o que? Invisível. Vamos observar conforme as Escrituras falam do eterno. Nós temos a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Deus é o que? Invisível. Amém. Graças a Deus, Deus é invisível. Então nós observamos as Escrituras corroboradas nesse sentido. Então nós temos a certeza. Amém. Nós temos aqui para contextualizar Êxodo 4:19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Então, muito importante. Chegou o tempo e observando que o Moisés ele voltou. Então, cumprindo as Santas Escrituras, tendo que a esperança. Então o Eterno de Israel apareceu que a Moisés, ou seja, ele não tinha aparecido antes, não tinha aparecido. Observamos que ele fugiu para Midian e num tempo determinado o Eterno Deus de Israel apareceu a ele, dando-lhe a instrução e dizendo para ele libertar o seu povo. Então é bem interessante nós observarmos essa santa palavra. Então, graças a Deus, nós perseverarmos na palavra do Senhor, para que possamos sempre crer. Nós temos Salmo 16:8 que diz:
Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Amém. Tenho posto o Senhor continuamente onde? Diante de mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus seja exaltado e glorificado. Continue firme na fé, continue obedecendo a Deus. O meu muito obrigado por você ter acompanhado essa palavra. Então, Pai, seja contigo, eterno de Israel. Abençoe mais e mais. Melhor programação ao vivo. A cada dia e hora, um programa diferente para seu aprendizado e crescimento espiritual. Você não pode perder. É a Rádio Encontro com Deus, levando até você a palavra de nosso Deus, com clareza